Meus irmãos, eu convido todos a abrirem a palavra de Deus no texto que tem sido texto básico das nossas exposições, que é o Evangelho de Lucas. Nós hoje meditaremos sobre o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Lucas 11, de 1 a 4. O tema da nossa mensagem é como devemos orar. Como devemos orar. Se quiser um subtítulo, princípios e conselhos sobre a oração cristã. Princípios, como devemos orar. O verdades e conselhos acerca da oração. Hoje é o nosso objetivo trazer apenas a primeira parte dessa oração tão densa, tão profunda do nosso Senhor. Nós falaremos em 2 mensagens, se o Senhor Deus quiser. O tema será o mesmo. Como devemos orar? Diz assim a palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Quero que você deixe aberta a sua Bíblia também em Mateus capítulo 6, porque temos a mesma oração ali ensinada, um pouco mais ampla, e vamos, de alguma maneira, utilizar também esse contexto, embora o texto principal seja o de Lucas. Nosso irmão presbítero Isaías já orou pela mensagem. Eu quero iniciar com 2 observações introdutórias que são importantes a fim de nós compreendermos os princípios da oração aqui ensinados por nosso Senhor. A versão de Mateus que eu acabei de mencionar, dessa oração que é chamada oração dominical, porque vem da palavra dominus, né? Que é a palavra latina para Senhor, é uma outra forma de chamar essa oração do Pai Nosso. Essa versão registrada por Mateus é mais longa que essa de Lucas. Mateus, ele a insere no Sermão do Monte, enquanto Jesus a registra, ou Lucas a registra como parte da narrativa de viagem, no momento em que, como nós acabamos de ler, Jesus está orando em particular. Alguns comentaristas concluem que é a mesma ocasião, porém colocada em contextos diferentes pelos evangelistas, conforme o seu público-alvo. Contudo, é mais lógico pensar que se trata de uma segunda ocasião em que o Senhor ensina a mesma oração. Esta pode ser uma das razões porque a oração de Lucas é mais resumida que a de Mateus. Jesus está a lembrar aquilo que já havia ensinado no Sermão do Monte. Por nossa própria experiência, seja como mestres, seja como ouvintes, nós não precisamos argumentar muito para nos convencer de que, com frequência, nós nos esquecemos da maioria das verdades, sobretudo das verdades espirituais que nos são ensinadas, não é mesmo? É sempre necessário ouvi-las novamente. Portanto, essa é pelo menos a segunda vez que o nosso Senhor ensina seus discípulos sobre como orar. Por isso essa oração é tão importante. E o nosso objetivo é seguir o texto que ora analisamos, porém sem deixar de considerar o registro mais amplo de Mateus. E é nesta perspectiva que eu trago a segunda observação nessa introdução. E a segunda observação é baseada em Mateus, e eu quero que você deixe aberto lá, porque Mateus ele introduz a oração do Pai Nosso com alguns ensinos sobre a atitude com que devemos orar, a partir do versículo 5 de Mateus 6. Ao introduzir a oração dominical, lá na versão de Mateus, o Senhor deixa claro que a piedade vivida pelos seus discípulos deveria ser radicalmente diferente e manter-se distante tanto da religiosidade hipócrita dos fariseus,
como da espiritualidade pagã dos gentios. De um lado, os discípulos não deveriam fazer da piedade um instrumento de marketing pessoal de espiritualidade. Este era o caso dos fariseus, como está escrito em Mateus 6, versos 5 e 6, onde Jesus diz: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas." Os hipócritas, que eram os fariseus, eles oravam bastante, mas a sua oração era abominável ao Senhor. Por quê? Ele diz: "Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará." É preciso que saibamos, irmãos, que a questão aqui não estava tanto na posição em que os fariseus oravam. Há uma seita aí que diz que só serve orar de joelho porque Jesus falou isto aqui. Mas quando nós olhamos o contexto, nós vemos que todos os judeus, na verdade, costumavam orar em pé. O próprio Jesus, aqui no capítulo 10, verso 21, quando recebe o relato dos seus 70 discípulos que haviam saído para pregar o evangelho, ele ora em voz alta. Diz a Bíblia que ele exultou no espírito e ele exclamou: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado." Somente em situações bem difíceis, de calamidade, de desespero, de um clamor mais profundo, os judeus oravam, na verdade, de joelhos. Então, a questão aqui era a motivação. Jesus diz que eles oravam em voz alta nos cantos da praça, porque o canto da praça você podia ser visto de vários locais. Ele diz: "para serem vistos dos homens." Então não tem uma vida de oração para mostrar para os outros, é isso que Jesus está dizendo. Mas de outro lado, meus irmãos, os discípulos também não deveriam fazer da oração uma tentativa de manipulação do divino. Se, por um lado, eles não podiam fazer da oração um instrumento de marketing pessoal de espiritualidade, por outro, eles não deveriam usar a oração como tentativa de manipulação do divino. Jesus não pretendia que a oração ensinada se tornasse uma reza, a ser recitada maquinalmente. Essa era a prática dos pagãos, ele adverte isso em Mateus 6, verso 7, observe aí. "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais." Vãs repetições aqui significa repetições mecânicas, onde a ênfase é na forma e na quantidade, e não no conteúdo e na qualidade, como é o caso das rezas ocidentais, dos mantras orientais e de muitos mantras cantados que ocupam grande parte do culto em muitas comunidades evangélicas. Canta-se, repete-se o mesmo coro com uma música bem tocante para atrair o espírito. Jesus diz: isso é vã repetição. Pois bem, meus irmãos, tendo isto colocado, o nosso texto, observe aí, ele faz parte de um trecho onde o tema dominante é a oração. Depois de ensinar os seus discípulos a orar, o Senhor Jesus conta duas parábolas em que ele os estimula a orar e a pedir ao Senhor. Se nós considerarmos a narrativa sobre Marta e Maria, nós poderíamos dizer que Jesus está falando daquilo que compõe a melhor parte escolhida por Maria, como nós vimos na semana passada. E tal como na versão de Mateus, a oração do Senhor em Lucas, ela se divide em duas partes, que podem ser distinguidas, observe aí o texto comigo, elas podem ser distinguidas pelos pronomes possessivos teu, de um lado, e do outro lado nosso ou nós. Nós, tu, nós. Então, obviamente, as petições com o pronome teu se referem a Deus, e as com o pronome nós ou nossos referem-se, como é óbvio, a nossas necessidades. A diferença é que a versão de Mateus ela é mais simétrica. Em Mateus há 3 petições relacionadas a Deus e 3 petições relacionadas a nossas necessidades, enquanto aqui em Lucas a sequência é respectivamente 2 e 3.
Não obstante, meus irmãos, o resultado é o mesmo. Na dependência de Deus e com sua permissão, nós queremos ver hoje apenas a primeira parte. Então, eu quero trazer aqui, queridos, algumas verdades e conselhos acerca da oração. Particularmente, eu quero trazer 4 verdades e conselhos. Algumas são verdades e outras são conselhos acerca da oração. E a primeira delas é esta: nossa vida de oração deve inspirar outros a orar. Nossa vida de oração deve inspirar outros a orar. Olha o que diz o verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O que Jesus estava fazendo, que estimulou seu discípulo a pedir que ele ensinasse, ele estava orando. Meus irmãos, era costume dos rabinos ensinarem seus discípulos a orar. João Batista também costumava fazê-lo, como é observado no texto, pelo discípulo que pede a Jesus. No contexto de Lucas, a oração do Senhor ela é ensinada a pedido de um dos seus discípulos, estimulado pelo exemplo do Mestre. Ele estava orando em certo lugar. Quando nós olhamos Lucas, nós vemos que esta é a 6ª vez que Lucas explicitamente nos mostra Nosso Senhor orando, desde o princípio do seu evangelho. E se nós acrescentarmos a referência implícita na tentação do deserto, é a 7ª. Porque lá não se diz que Jesus estava orando, mas isso é óbvio, porque ele foi para o deserto e ele ficou 40 dias sem comer e nem beber. A oração, meus irmãos, é um dos temas mais importantes em Lucas, como nós já ressaltamos, tanto no evangelho como em Atos, onde ele apresenta, em Atos particularmente, ele apresenta como uma atividade contínua na igreja, e perseveravam unânimes em oração. É uma frase contínua de Lucas em Atos. Aqui em Lucas, nós já vimos Jesus orando na preparação para o ministério. No capítulo 3, verso 1, é apenas Lucas que diz que quando Jesus foi batizado, enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu sobre ele. Nós o vemos orando na tentação no deserto, que está implícito no fato dele estar lá em jejum. Nós o vemos orando no fogo das urgências. Em Lucas 5,16, as multidões procuravam Jesus, mas ele costumava se retirar para lugares solitários e orava. Isso era um costume. E observe que neste último caso, ele está vivendo na prática o que ele ensinou a Marta. Ele escolhia sempre a melhor porção. Nada era mais importante para Jesus do que estar em comunhão com o Pai, nem mesmo as necessidades das multidões. Nós o vemos orando antes da escolha dos discípulos em Lucas 6,12. Ele passou a noite inteira clamando ao Pai, pedindo direção do Pai, porque embora verdadeiro Deus, ele viveu neste mundo como verdadeiro homem, e como verdadeiro homem ele buscava depender do Pai. Nós já o vimos orando antes da confissão de Pedro, chamando-o de Cristo, no capítulo 9, 18, quando pela primeira vez ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Antes disso ele orou, certamente para que Deus abrisse o coração dos seus discípulos. Nós o vimos orando já no capítulo 9, 28, no Monte da Transfiguração. Lucas diz que enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou e a sua divindade escondida na sua carne se fez ver dos seus discípulos. Nós o vemos orar, por fim, antes desse momento, no capítulo 10, 21, quando ele recebe os discípulos que narram as suas vitórias na proclamação do Evangelho. Ele ergue os olhos, ele exulta no Espírito e diz: graças te dou, ó Pai, Criador Senhor dos céus e da terra, porque tu encobriste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós ainda o veremos orar neste Evangelho. Ele orará por Pedro no capítulo 22, 31 e 32, Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele ainda orará ao Pai em vigília no Getsêmani por 3 vezes, no capítulo 22, versículos 41 e 44, e até mesmo na cruz, em agonia, ele intercederá pelos que o
insultavam dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus era um homem de oração e a sua vida inspira os seus discípulos. E não é que ele orasse nas praças com o fim de ser visto dos homens, como os fariseus. Observe de novo o texto. A cena mostra uma atitude discreta. Jesus está orando em particular. E Lucas ressalta que somente um dos discípulos que observava Jesus mais atentamente é que notou que ele estava orando. Nem todos notaram, porque ele estava orando discretamente. E ele lhe fez o pedido. No entanto, fica-nos claro, meus irmãos, que tal era a vida de oração de Jesus, que mesmo discreto, essa vida de comunhão preciosa com o Pai era notada. Portanto, a oração, quando é uma prática contínua na nossa vida, mesmo que nós não queiramos nos mostrar, ela será visível na vida daqueles que pelo menos estão convivendo conosco na intimidade. A oração, igreja, para aquilo que estamos aprendendo este ano, ela faz parte do ministério de fazer discípulos. Precisamos estar preparados para ensinar aqueles que o Senhor nos enviar a orar. Precisamos ser exemplo na vida daqueles a quem discipulamos de oração, orando por eles e com eles. Pais, precisamos ser exemplo para os nossos filhos, orando por eles e com eles. Não é possível, na vida de alguém que tem uma vida de oração, que pelo menos os de sua casa não notem isto. A nossa vida de oração deve inspirar outros a orar. Em segundo lugar, agora ensinando exatamente, o Senhor Jesus responde aos seus discípulos e ele diz o verso 2, então ele os ensinou, quando orardes, dizei. E aqui temos nessa simples frase, antes dele começar a oração, um outro princípio, um outro conselho. O segundo conselho é: nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor e não pelas nossas ideias. Nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor e não pelas nossas ideias. Irmãos, tem muita gente que tem uma vida de oração ativa. Tem gente que sobe o monte para orar. Tem gente que faz vigília, faz jejum, faz vigilhão. Mas tem gente que fala tanta bobagem na presença de Deus e coloca para fora todos os interesses egoístas do seu coração e se esquece de que há uma instrução sobre como devemos orar. A advertência de Jesus quanto às vãs repetições das orações pagãs, mencionada na introdução, e a versão mais curta de Lucas em relação a Mateus é suficiente para nós concluirmos que Jesus não pretende aqui nos dar uma fórmula fixa de oração, mas um modelo, a fim de nos ensinar os princípios da oração cristã e as atitudes que devemos ter a orar. Mas cuidado, porque também, por outro lado, precisamos corrigir a nossa negligência. E aqui um parênteses: precisamos, igreja protestante, reformada, corrigir a nossa negligência em nunca orarmos juntos ou individualmente o Pai Nosso. Você já percebeu como nós oramos pouco o Pai Nosso? Quantas vezes você, cristão, ora o Pai Nosso? Eu não estou falando para você rezar o Pai Nosso trocentas vezes. Eu estou dizendo quantas vezes você tira para orar o Pai Nosso. E quantas vezes nós na igreja não oramos. Nós precisamos, meus irmãos, resgatar esse costume que abandonamos por causa da nossa associação dessa oração bíblica com o catolicismo. Não precisamos rejeitar aquilo que é bíblico e que é uma ordenança, só porque uma religião não bíblica o pratica de maneira equivocada. Os nossos pais reformados o praticavam. Para citar um exemplo apenas, na ordem de culto instituída por Calvino em Genebra, o culto se encerrava com a oração do Senhor, o credo e a bênção. Lembrando que o credo não foi elaborado para ser uma reza, mas para ser uma declaração de fé que resume o Evangelho. Então é preciso reforçar que, embora no Pai Nosso, Jesus não pretenda nos dar uma fórmula fixa, inalterável, Ele não nos deu menos do que isto.
Ele disse, conforme a versão de Mateus, portanto, vós orareis assim. E aqui em Lucas, pela segunda vez, ele diz aos seus discípulos, quando orardes, dizei. Devemos nos lembrar que os discípulos, eles eram judeus e eles estavam acostumados tanto a fórmulas confessionais como a fórmulas de oração. O Shema é o mais conhecido, né? O Shema é a confissão de fé israelita. Shema é o verbo hebraico no imperativo ouve, que está em Deuteronômio 6:4, ouve Israel, Shema Israel. Eles oravam esse trecho, eles recitavam o Shema, que consistia de Deuteronômio 6, de 4 a 9, Deuteronômio 11, de 13 a 21, e Números 15, de 37 a 41. Era uma junção desses 3 textos. Então, insisto com os irmãos, com base nessas considerações, que precisamos resgatar a prática da oração do nosso Senhor em nossos cultos. Não como uma reza, mas como uma oração. Como quando lemos a Bíblia. Precisamos aprender igualmente, além disso, a orar biblicamente, porque as instruções do Senhor quanto à oração, são ensinadas e exemplificadas por toda a Escritura. Nós temos exemplos de oração na Escritura. Ao instruir, quando vocês orarem, digam, Jesus mostra, meus irmãos, que se preocupa com o conteúdo da nossa oração. A oração, além de ser sincera, tem de ser bíblica. Este é o princípio. Nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor. E onde estão as instruções do Senhor? Nas Escrituras. Nossa oração deve ser orientada pelas Escrituras. Você quer orar correto? Ore as Escrituras. Você tem nas Escrituras louvor. As Escrituras dizem, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor meu Deus, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina e pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Ore a Escritura. Nós podemos também orar com orações de confissão, como Daniel fez. Senhor, a Ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ore a Escritura. Ore o Pai Nosso, ore a Escritura. Aprenda as orações da Escritura. Sua oração não vai ser equivocada. Eu me lembro aqui, se me permitem, nesse momento sério, um episódio engraçado que nos contou o reverendo Anderson. Na escola, um professor costumava, quando chamava os alunos para orar, sempre corrigir a oração dos alunos. E toda vez que um aluno terminava de orar, depois do amém, ele falou, meu irmão, essa sua oração está toda errada. E começava a mostrar os erros teológicos da oração. E outro ia lá e elaborava uma oração melhor, e disse, olha, essa oração até foi boazinha, mas tem uma outra, tem esse problema e esse problema. E ele vivia corrigindo. Eu creio que nós devemos ter muita reverência e devemos tomar cuidado para a gente não ficar com a régua teológica. Mas ele estava tentando ensinar seus alunos, até que um ou outro foi mais esperto e disse, agora é o irmão fulano vai orar. Então o aluno espertamente falou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. O professor não tinha como corrigir. Entendeu? Ore as Escrituras, ore a palavra. A sua oração não deve ser norteada pela agenda do dia, pelas suas preocupações, mas pelas Escrituras. Ah, pastor, eu não posso trazer um pedido, pode, mas você tem que ir às Escrituras e ver o que Deus quer de você diante desse desafio que você tem e o que você deve pedir. Este é o ponto. Nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor e não pelas nossas ideias. Em terceiro lugar, a nossa oração é uma expressão da nossa condição de filhos. Aqui é mais uma verdade do que um conselho, e é uma verdade que nos consola. A oração é uma expressão da nossa condição de filhos. Filhos amados. Quando vocês orarem, diz o Senhor no verso 2, vocês devem dizer, Pai. Que palavra doce, Pai. É uma palavra tão deleitosa de ouvir.
Até hoje, minha filha, com 26 anos, fala pai como quando tinha 6. Pai, é tão gostoso ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir dizer pai, ou Abba, pai. Mas antes de tudo, preste atenção. Eu preciso ressaltar que essa expressão tem um sentido soteriológico. O que quer dizer isso? Ela está ligada à obra de salvação e reconciliação que Deus realizou em Cristo. A Escritura, meus irmãos, nos ensina que espiritualmente a paternidade de Deus não é universal. Atenção você que nos visita, a paternidade de Deus não é universal. Ela está condicionada à conversão a Jesus. Nós não somos filhos por natureza, mas nós nos tornamos filhos por adoção, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar de que há uma diferença entre criatura e filho. A maioria das pessoas acham que se Deus criou a todos, isso significa que Deus é pai de todos. No entanto, o fato de Deus nos ter criado não nos torna seus filhos, mas apenas suas criaturas. Ou seja, todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos seus filhos. Isto porque, meus irmãos, no Éden nós sabemos que nossos primeiros pais quebraram a comunhão com Deus, rejeitando a sua paternidade. Em consequência dessa queda, a Bíblia mostra que todos nós nascemos no pecado, e o pecado nos separa de Deus, porque Ele é santo. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, está escrito que antes de Cristo nos dar vida, estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. O texto ali fala de morte espiritual. Significa que, por causa dos nossos pecados, éramos incapazes de ter comunhão com Deus. Daí então não podemos dizer que aqueles que não têm Cristo são filhos de Deus. O mesmo texto de Efésios diz que antes de sermos alcançados pela graça, éramos filhos da desobediência. Efésios 2, 2. E filhos da ira, no verso 3. A segunda condição, filhos da ira, decorre da primeira. Por causa da desobediência, nós somos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, diz o texto. Segundo a palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Não é também por ligação genealógica. Filho de crente não é um crentinho. Ele tem o privilégio de estar debaixo do pacto da graça, ser ensinado, ser considerado um filho da aliança, mas ele tem que, na idade do juízo, professar a sua fé e confirmá-la. Segundo a palavra de Deus, meus irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em João 1, versos 11 a 13. João 1, 11 a 13. Lá diz acerca de Jesus: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não eram, mas ao receberem, eles são feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Não foi nascimento humano, natural, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles foram regenerados, e a primeira manifestação dessa nova vida é o seu arrependimento e a sua fé em Jesus. Para ser filho de Deus, você precisa antes nascer de novo. Você precisa converter-se a Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador. Então, antes de continuar, preciso perguntar, baseado nestas verdades, você já pode dizer com certeza que você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Pois se a sua resposta é sim, aqui está a grande e maior bênção da oração, e é nisso que repousa a nossa verdade. A maior bênção da oração é a comunhão com Deus como nosso Pai. Então a oração, queridos, deve ser cultivada na nossa vida, porque é na oração que nós entramos
numa comunhão especial com Deus como nosso Pai. É na oração que nós desfrutamos da paternidade de Deus. Sim, meus irmãos, pela fé, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o nosso Pai, e isto ocorreu pela adoção, que é uma das bênçãos decorrentes da obra redentora de Cristo. Em Gálatas 3:26, Paulo declara essa doutrina da adoção. Essa é uma das doutrinas da graça. Ele diz, eu vou ler na Nova Almeida atualizada: pois todos vocês, está falando aos crentes em Cristo, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4, versos 4 a 7, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Abba era a palavra aramaica para pai, que a criança usava quando ela chamava o seu pai, papai. Assim, você já não é mais escravo, diz Paulo, porém filho, e sendo filho é herdeiro por Deus. Jesus, portanto, ao ensinar seus discípulos a se dirigirem a Deus como Pai, ele está se antecipando à concretização da salvação, que ele haveria de conquistar na cruz. Lembremos-nos que ele está em viagem para Jerusalém, onde ele vai morrer pelo seu povo, onde ele vai ressuscitar ao terceiro dia, como já havia anunciado 2 vezes neste evangelho. E uma vez concluída a sua obra, assentado à destra de Deus, ele enviaria o seu Espírito, que é chamado de Espírito de adoção, por meio do qual nós podemos nos dirigir a Deus como Pai. É por isso que em Romanos 8, de 14 a 17, Paulo também nos lembra outra vez dessa maravilhosa graça da adoção. Romanos 8, 14 a 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Quantas vezes nós somos atemorizados, né? Quantas vezes nós somos tomados pelo medo nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias de perigo, de alguma ameaça, de algum problema que nós vivemos, mas ele está dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dá testemunho no nosso coração que somos filhos de Deus. E Paulo conclui: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus é nosso Pai. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter isto em mente: nós estamos diante do nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso. E por essa expressão, meus irmãos, Jesus introduz uma nova dimensão na relação dos discípulos com Deus, que era desconhecida dos fariseus. Pois, embora o termo ocorra em algumas passagens do Antigo Testamento, e estivesse presente até em alguns escritos rabínicos, ele não era muito comumente usado. E nas passagens do Antigo Testamento, o termo sempre ocorre num contexto redentivo e pactual, sendo aplicado apenas a Israel. Por exemplo, em Êxodo 4, 22 e 23, Deus ordena a Moisés: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, falando de toda a nação de Israel. E eu digo a você: deixe ir o meu filho, deixe o meu filho ir para que me adore, mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei o seu filho, o seu primogênito. Em Deuteronômio 32, 6, repreendendo o seu povo, Deus diz: é assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Veja, o fato dele ser pai está ligado ao fato dele ter adquirido a ideia de redenção. E em Isaías 63,16, o profeta ora: mas tu és o nosso pai, Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece por causa dos pecados, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso redentor é o teu nome desde a antiguidade. Mas essa perspectiva da paternidade pessoal de Deus não era enfatizada pelos mestres da época de Jesus.
ela não estava presente na introdução das orações na sinagoga, exceto algumas das 18 orações. É Jesus, por meio da sua obra, quem introduz uma dimensão mais profunda de comunhão e intimidade com o Pai. Irmãos, Deus continua sendo nosso Senhor e devemos tratá-lo assim também, mas Ele também é nosso Pai. E essa relação é enfatizada no Novo Testamento. Desse modo, oração é, antes de tudo, comunhão pessoal com Deus vivo, com o nosso Pai. Isto é mais importante do que as coisas que você vai pedir e deve ser o nosso maior prazer. Em quarto lugar, nós aprendemos, e apenas as duas primeiras petições, ele nos ensina a dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que princípio Jesus está nos ensinando aqui? Na oração cristã, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória. Na oração cristã, esse é o quarto princípio, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória. Na cultura bíblica, meus irmãos, o nome significa o caráter da pessoa revelado. Deus sempre fala no Velho Testamento: a glória do meu nome. O meu nome é o meu caráter revelado. Ao se aplicar a Deus, Ele está nos ensinando a orar e pedir o quê? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ao se aplicar a Deus, o termo santificado, obviamente, não quer dizer tornado santo. No nosso caso é isto, né? Santificar é tornar santo. Mas Deus já é santo, Ele não precisa ser tornado santo. O que significa este santificado, o teu nome, é que o teu nome seja reconhecido como santo. O reino de Deus, a sua glória, é aquilo que mais deve estar presente nas nossas petições. Que o teu nome seja reconhecido como santo, que o teu nome seja reverenciado, temido, respeitado, glorificado como santo. O Salvador está nos orientando a pedir: que o teu caráter santo, revelado no teu nome, leve os homens a te reverenciarem e te temerem com o temor que te é devido. Essa, meus irmãos, era uma expressão já conhecida dos discípulos. No Antigo Testamento, os profetas falaram do tema da santificação do nome de Deus em profecias geralmente acerca da vinda e do estabelecimento do reino de Deus, trazendo juízo sobre os ímpios e salvação ao seu povo. Uma dessas passagens é Isaías 29 e 23. Em Isaías 29 e 23, por exemplo, ele está anunciando a redenção futura de Israel. E ao anunciar essa redenção, o Senhor declara por boca de Isaías, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada: pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Quando eles virem a minha obra salvadora, eles vão me glorificar, eles vão reconhecer que eu sou o santo. Ezequiel, dos profetas, é quem mais usa essa expressão. Em Ezequiel 36, 23, o Senhor declara: revelarei, nós lemos isto hoje, no momento de confissão, lá está, vindicarei, né? Na Nova Almeida Atualizada, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Essa expressão, que na tradução Almeida Atualizada que nós temos, traz vindicarei a santidade do meu nome, no hebraico é santificarei o meu nome, literalmente. Eu vou revelar a santidade do meu nome. Então, nessa passagem de Ezequiel, a santificação do nome do Senhor está relacionada com o derramamento do Espírito. Trata-se, portanto, meus irmãos, de uma petição. Santificado seja o teu nome, é uma petição para que a obra redentora de Deus seja plenamente realizada. Ainda em Ezequiel, no capítulo 20 e 33 a 38, no versículo 41 a 44, santificado é uma expressão paralela a
e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, meus irmãos, dizer santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo, executa as tuas obras poderosas de julgamento e salvação, prometidas nas Escrituras, para que reconheçam que tu és santo e te reverenciem, sejam restaurados. E pode incluir aí, ampliando essa oração, usa-nos, ó Deus, para proclamar as tuas maravilhas, para que os ímpios deixem de blasfemar do teu nome e passem a reconhecê-lo como santo, para o louvor, isso mesmo é o que significa para o louvor da sua glória, para que as pessoas reconheçam a tua glória. Isto fica explícito ainda na petição seguinte: venha o teu reino. Essa expressão, por sua vez, refere-se ao domínio de Deus no coração dos homens, no presente, e a consumação visível no fim dos tempos, aniquilando os poderes das trevas, estabelecendo a justiça e a paz por meio de Cristo. Meus irmãos, a nossa oração deve se ocupar principalmente com o reino de Deus e a sua glória. Note, portanto, que a oração deve priorizar a agenda do reino de Deus e deve priorizar a nossa missão acima dos nossos interesses seculares. Nós somos agentes do reino de Deus e nossa maior alegria deveria ser ver rebeldes e blasfemadores se dobrando ao Deus santo e majestoso e o glorificando. Aqui vemos uma relação íntima entre nossa oração e nossa missão. Observe também os pronomes. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aliás, observe as orações que os servos de Deus fazem na Escritura. Eles pouco usam a palavra eu, meu e minha. O tempo todo é quando eles falam de si mesmo, o teu servo. Quando eles falam de Israel, o teu povo. Senhor, a tua vontade. Obviamente, nós poderíamos acrescentar o que acrescenta Mateus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, na oração cristã, o eu nunca deve estar em evidência, mas como são as minhas orações e as suas orações? Abençoa os meus filhos, Senhor, me ajuda no meu emprego, Senhor, ajuda a resolver os meus problemas, Senhor, muda o coração do meu marido, Senhor Deus, me ajuda nas minhas finanças, eu, meu. Mas você pode olhar a Escritura de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que todo servo de Deus que ora, mesmo quando refere-se a si, ele diz: eu sou teu servo. O eu nunca deve estar em evidência, de tal maneira que até quando se refere ao eu, o crente deve fazê-lo da perspectiva do ser de Deus e da compreensão de que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A oração, ela deve se preocupar com o reino de Deus e a sua glória. Deus não é balconista de mercearia, que você chega com a lista de pedidos, com uma agenda sua já pronta, e quer que ele se encaixe como Marta, exige que ela faça o que eu quero. Não é assim. É o reino de Deus, é a vontade de Deus. Eu quero concluir, e eu quero fazê-lo, meus irmãos, na forma de perguntas. Eu quero fazer aqui 3 perguntas de aplicação para nós. E eu quero que você preste bem atenção, querido, porque tudo aquilo que eu expus precisa ser guardado no seu coração. Essa palavra que você ouve, você é responsável por ela. E você prestará contas a Deus por ela. Então preste bem atenção. Eu quero fazer a primeira pergunta. De novo, eu já fiz essa pergunta, mas eu quero fazer de novo. Você pode afirmar que você é filho de Deus? Suas orações não serão ouvidas se você não é filho de Deus. E eu vou fazer essa pergunta de novo. Você pode afirmar que você é um filho de Deus? Você confia em Cristo e só em Cristo para a salvação? Cristo é hoje o Senhor absoluto da tua vida. É somente por meio de Cristo que podemos ter a experiência da paternidade de Deus, como nós já vimos. Ele havia falado isto no capítulo 10, 22. No capítulo 10, o capítulo anterior, verso 22, observe aí na sua Bíblia. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus queridos, essa pergunta é importante, porque as igrejas, e esta não é diferente, estão cheias de pessoas, de gente que não nasceu de novo. Há pessoas que vêm domingo após domingo na igreja, mas estão mortas espiritualmente, porque o seu coração nunca foi tocado pela graça interior. Elas conseguem repetir os hinos, elas conseguem fazer orações, mas o seu coração está morto. Então essa pergunta é importante. Alguns dos mortos espirituais são religiosos e até se consideram evangélicos, mas não nasceram de novo. Presta atenção, os filhos, alguns são filhos de crentes, mas o seu coração nunca foi tocado pela graça interior. Eles amam o mundo enquanto estão na igreja, eles flertam com o mundo, eles desobedecem a seus pais, eles mentem para os seus pais. O seu coração é exercitado na maldade. Eles nunca nasceram de novo, então eu vou perguntar de novo: você é filho de Deus? Meus irmãos, eu conheço um pastor que se converteu num seminário. Você pode ter um cargo na igreja, mas você pode não ser nascido de novo. São muitos, meus queridos, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ouvem a palavra, mas o seu coração repele as palavras ouvidas. Não me surpreenderei, não deve nos surpreender, se mesmo entre nós aqui não haja pessoas que estão ouvindo essas palavras e o seu coração as está repelindo. Muitos de nós ouvem a palavra e as esquecem logo no minuto seguinte ao fim do culto. Você pode ter um cargo na igreja sem nunca ter nascido de novo. Eu vou repetir, eu conheço um pastor que se converteu no seminário, por isso quando se tornou professor, de vez em quando ele pregava mensagens evangelísticas aos seminaristas. Pastor Francisco Leonardo, um homem de Deus que teve uma influência muito grande na minha vida, é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Vez por outra ele foi diretor do seminário em que eu estudei, foi meu professor, e vez por outra nos cultos ele pregava uma mensagem evangelística convidando os seminaristas a se arrependerem e a crerem em Cristo, e eles diziam: irmãos, não estranhem que eu estou pregando o evangelho a vocês, porque eu estava no seminário quando eu me converti. E eu me lembro que lá em Caracaraí, pregando em João capítulo 4, falando sobre as marcas daqueles que não são nascidos, que são nascidos de novo, a diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo, quando eu terminei, eu pedi que qualquer irmão orasse, e uma adolescente se levantou e disse: Senhor, obrigado, porque tu me mostraste que eu estava morta nos meus delitos e pecados, mas neste momento eu me converto ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Portanto, se você não se converteu verdadeiramente, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, como disse Jesus a um religioso, você não pode ver o reino de Deus. Se você não se converteu verdadeiramente a Jesus, se o seu coração não é todo dele, você não é filho de Deus. Segundo a Bíblia, você é filho da ira, você é filho da desobediência, você é filho do diabo. O que faz você pensar que Deus ouvirá as suas orações? Uma das características do filho é que ele quer agradar o pai. É o que diz o Senhor Jesus aos judeus que não perseveraram em crer nele, em João 8, 44 e 45. Abra aí, João 8, 44 e 45. As palavras não são minhas, são do próprio Senhor Jesus, que nos ensina a orar. Pai, ele diz para os judeus, eles haviam crido nele, mas depois o abandonaram. Ele diz:
vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. É Jesus quem está dizendo. Ele diz, ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Vocês são filhos do diabo. Por isso, com amor, porém com firmeza, pela última vez nesta noite, eu quero perguntar a você, sonde o seu coração: você é filho de Deus? Em segundo lugar, se você pode responder sim a essa pergunta, se o Espírito Santo testificou no seu coração, a segunda pergunta é: sua vida de oração é um estímulo para outros? Veja, se por um lado Jesus nos adverte contra a hipocrisia e a vanglória, dissuadindo-nos de querermos ser vistos dos homens. Por outro, aquele que tem uma intensa vida de oração, ainda que não queira aparecer, há de se tornar um exemplo e inspiração para outros. E é desejável que sejamos exemplo, porque a imitação faz parte do processo do discipulado. Nenhum homem ou mulher deixará de ser observado por aqueles que o cercam, que convivem com eles, sobretudo os da família. Isto é desejável, meus irmãos, desde que o alvo seja para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, como disse Jesus. Pai, você é um exemplo de oração para os seus filhos? Mãe, você é um exemplo de oração para os seus filhos? Você prioriza a oração na sua vida? Ora com eles e por eles? Eles o surpreendem de vez em quando orando? Jovens, vocês inspiram outros, vocês são conhecidos como homens e mulheres de oração? Terceira pergunta: quais suas prioridades na oração? Tem aqueles que oram bastante, mas muitas vezes fazem da oração um instrumento de manipulação do divino. Quais as suas prioridades? Pelo que você ora? Sob que perspectiva você ora? Meus irmãos, por meio de Cristo temos todo o direito de derramar nosso coração e fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, porém o alvo principal não é a resolução dos nossos problemas, não é a remoção dos obstáculos da nossa vida, nem mesmo as necessidades básicas como o comer, o beber ou com que nos vestir, porque Jesus nos ensinará no capítulo seguinte: vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas, no capítulo 12, 30, verso B, parte B. Qual é o alvo principal quando nós temos um problema? Quando nós apresentamos nossos problemas e nossas lutas diárias, nosso alvo principal a apresentá-las é receber poder para agir piedosamente em cada situação, de modo que por meio da forma como nós lidamos com nossas necessidades, dilemas e desafios, o nome de Deus seja santificado e o seu reino avance. Qual é a sua motivação a fazer as suas petições? Orar para a glória de Deus não é só mencionar essa glória, é ter a perspectiva dessa glória. Então você tem um conflito familiar, você deve orar para que Deus lhe dê capacidade, você tem que pedir para que Deus lhe dê a plenitude do seu espírito, o poder do seu espírito, para que você possa agir piedosamente e assim você ser um instrumento para resolver aquele conflito e para glorificar o nome de Deus. Quando você tem um problema, um conflito no seu emprego,
alguém de alguma maneira o está perseguindo, em vez de orar simplesmente pelo fim da perseguição, ore por aquela pessoa e ore para que Deus use aquela situação para que você testemunhe de Cristo através das suas atitudes. Quando você orar por um emprego, ore para que Deus o coloque num lugar onde você seja luz, onde você seja mais útil. Isto é orar na perspectiva do reino, isto é dizer na prática: seja feita a tua vontade, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Quando você ora pela cura de uma doença, você deve orar na perspectiva de que, sendo curada a pessoa, isso suscite nela gratidão, a bondade de Deus seja manifesta a ela e ela possa render louvores a Deus. É assim que nós devemos orar. Como você tem orado, querido? Nós precisamos aprender a orar e colocar o reino de Deus e a sua glória antes de todas as coisas. Que o Senhor Deus, o nosso Deus, nos ajude e nos ensine a orar. Meus amados, o que mais nós deveríamos pedir? Sabe, eu quero terminar com esta observação, adiantando-me um pouco daquilo que Jesus vai falar mais à frente. Mas eu quero que você abra em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 em diante. Deixando marcado em Lucas, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, 7, verso 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, vosso Pai que está nos céus, dará o quê? Boas coisas aos que lhe pedirem. O que são boas coisas? Você vai pensar: é um emprego, pastor. Eu passar no vestibular. Eu casar. Olha a versão de Lucas, capítulo 10, capítulo 11. Só a última parte, verso 13. É o mesmo convite a orar. Nós vamos considerar isto numa outra mensagem, mas no verso 13, olha a versão de Lucas. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Qual é a maior dádiva que você pode ter nesse mundo? Qual é o maior presente? De que maneira você pode desfrutar mais profunda e intensamente a comunhão com o Pai? É por meio do Espírito Santo. É a coisa que mais deveríamos pedir, é que Deus, o Espírito Santo, nos encha em plenitude. Quanto você ora pelo Espírito, pelo poder do Espírito, pela plenitude do Espírito, para que o Espírito domine o seu coração. Coloque a plenitude do Espírito entre as suas petições. E você vai ver grandes coisas Deus fazer na sua vida e na daqueles que estão ao seu redor, por meio de você. Vamos orar. Senhor Deus, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Que o Teu Espírito desperte essa igreja para orar. Senhor, como nós oramos pouco, como nós oramos mal. Senhor, eu te peço por aqueles que estão aqui mortos em seus delitos e pecados, para que Tu os convertas, para que o Teu Espírito os regenere, os desperte, lhes abra os olhos, os livre do poder de Satanás e lhes conceda arrependimento. Eu te peço que Tu nos faças exemplo na nossa vida de oração, que nossa oração priorize o Teu reino e a Tua glória, e mesmo quando pedimos as coisas que precisamos, que possamos pedi-las no sentido de que nós sejamos melhor equipados para glorificar o Teu nome. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Tu
vindo aqui.